Bom, vamos lá. Um amigo meu me pediu para fazer um vídeo sobre fechamento de portas. Eu enrolei um pouco para fazer esse vídeo, na verdade, então te peço desculpa, mas tá aí o vídeo para vocês. Então vamos falar sobre fechamento de portas no processo de vendas. Como é que eu gosto de trabalhar o fechamento de portas? Primeiro que para o fechamento de portas ele ter sucesso, você precisa ter feito muito bem um pré-discovery, onde você valida informações de SDR, valida informações de agenda, expectativa, né? Todo aquele processinho antes de você começar a fazer a etapa de discovery, onde você vai tentar descobrir de fato quais são as dores e as necessidades do lead que você está atendendo. Então você precisa fazer muito bem também o discovery, entender as dores, entender certinho ali tudo que está acontecendo, aonde a sua tecnologia consegue ajudar, realizar a demonstração e após o término da demonstração, você vai fazer o fechamento de portas. Sempre após o término da demonstração. Então, se o seu processo comercial hoje ele é um processo onde você quebra as etapas, você não faz todas as etapas numa única reunião, não tem problema. Acabou a demonstração, você vai fazer o fechamento de portas, mesmo que seja em etapas quebradas. Você não vai fazer a demonstração e depois marcar o follow-up para fazer o fechamento de portas. Você vai fazer exatamente na sequência. E aí eu vou te explicar qual é o conceito do fechamento de portas. Imagina você entrar numa sala que tem 5 portas e você pode sair por qualquer uma delas. O fechamento de portas é exatamente esse conceito, você ir fechando as portas e impedindo a saída do lead daquele momento onde você quer ter o tete-a-tete com ele. E qual é o tete-a-tete com ele? Saber se aquele deal vai avançar, se você vai conseguir fechar, qual é o tempo onde isso tudo vai acontecer. Eu gosto de trazer sempre no fechamento de portas 4 validações. Para mim, essas 4 validações são suficientes para eu entender o que vai acontecer após a reunião com aquele lead, né? Porque a gente tem diversos fatores e a gente precisa entender esses fatores e acreditar que eu tenho que mapear para saber exatamente em que momento da jornada a gente se encontra, né? O vendedor ele tem muito hábito de colocar as ideias dele com antecedência e achar que aquele lead, por ter falado alguma coisa do discovery, por ter falado alguma coisa na demonstração, ele é extremamente quente. Só que ele não fez o fechamento de portas. E o que acontece normalmente? Acabou a demonstração, o cara já envia proposta, já manda valores e já começa a bater tudo. Só que você não tem as validações ainda para saber se vale a pena eu mandar uma condição de valores para aquele lead. Vale a pena eu abrir uma negociação com esse lead nessa etapa agora, né? Vale a pena eu já marcar um follow-up com ele para a semana que vem. Então eu preciso entender 4 pontos que para mim são essenciais: validação da ferramenta, validação de valores, e aí valores não é grana, é que valor ele está vendo na solução que eu estou apresentando, tá? Os decisores, então aqui a gente vai entender em que etapa da decisão a gente está, e aí essa parte dos decisores, ela tem uma importância dependendo da complexidade do produto que você vende. Se você está falando direto com o decisor ou se você está falando com os stakeholders, você vai ter que identificar algumas coisas diferentes. Se eu estou falando com o decisor, eu vou ter que validar o processo de decisão, quando que você consegue me dar um sim ou não, quando que você conversa com o seu sócio, como que eu posso ajudar nisso. Agora, se é um produto mais complexo, onde você está falando com áreas diferentes, e onde a tomada de decisão vai vir de uma diretoria que não está participando da reunião, você precisa entender qual é o caminho que aquela decisão vai percorrer dentro da empresa. Passa por jurídico, passa por etapa de contrato, qual é o SLA de cada etapa, quanto tempo isso vai demorar. Às vezes você está fazendo essa conversa na última semana e o SLA do teu cliente lá, ele, somando tudo, vai levar, 7 dias. E aí você está contando de fechar aquele lead no final do mês e com o SLA interno que ele tem lá, você não vai conseguir fechar dentro dos 7 meses, tá? E o 4º ponto que eu gosto de validar é a timeline, né? Em quanto tempo isso tudo vai acontecer. Até para eu saber se é uma conta que eu vou fechar essa semana, esse mês, esse quarter, esse ano,
Então eu gosto de ter isso mapeado para eu conseguir estruturar o meu follow-up, né? Então vamos lá, os 4 pontos. Ferramenta. Eu preciso entender se aquelas pessoas que eu estou falando naquele momento ali, se elas já têm a aprovação da ferramenta. Provavelmente ele está me vendo e vendo alguns outros concorrentes. Eu preciso entender do meu lado aqui, do que eu apresentei para ele, se ele entende que a minha ferramenta consegue auxiliar naquilo que ele busca, né? Na solução daquele problema que ele busca. Eu tendo a validação da ferramenta, eu tendo o ok da ferramenta, já é o primeiro passo para eu entender que faz sentido a gente abrir uma negociação, mas ainda é cedo para isso, né? Então eu preciso entender, depois da validação da ferramenta, o que ele viu de valor na ferramenta, né? Ou seja, que pilar do valor ele tá mais enxergando que eu consigo ajudar ele. Eu consigo entregar ROI para ele, né? Eu consigo entregar, otimizar tempo, eu consigo dar segurança, né? Eu consigo, algum desses pilares, a minha solução, ela está direcionada para isso, né? O que ele está enxergando? E aí, nessa etapa, não sou eu que tenho que falar, eu tenho que perguntar para ele, né? Eu tenho que perguntar como que ele, o que ele imagina que a minha solução consegue trazer de retorno, né? Qual a funcionalidade ele mais gostou, qual que ele menos gostou, o porquê disso, né? Como essa funcionalidade consegue ajudar ele, o que ele enxerga que essa funcionalidade consegue ajudar ele. Então, esse entendimento ele é importante para eu identificar se ele está vendo o valor necessário que a minha solução consegue entregar. Então, eu tenho a aprovação da ferramenta e eu tenho a identificação de valor. Eu sei que ele está vendo valor naquilo que eu estou mostrando para ele, tá? E aí a gente vai para uma etapa de timeline. Quanto tempo isso vai acontecer, né? Quanto tempo ele pretende resolver esse problema? Eu sei que você já fez essa pergunta lá no Discovery, mas aqui é para eu entender quando que a gente vai começar de fato a negociar, né? Porque se nesse fechamento de portas eu não tiver ganhando os sims que eu preciso, não faz sentido eu abrir uma negociação. E aí eu tenho que ser muito claro com ele e falar para ele: meu amigo, você entende que você está me dizendo que a ferramenta não está aprovada internamente. Você está me dizendo que você não viu valor naquilo que eu estou te mostrando, ou seja, que eu não consigo te ajudar. De que adianta a gente gastar energia nesse momento e abrir uma negociação para eu te passar valores, né? Se hoje a gente tem prioridades a resolver antes de entender os valores. Primeiro, você tem que entender se a ferramenta de fato vai te ajudar ou não. Posso refazer minha demonstração para mostrar para você como eu acredito que ela pode te ajudar e a gente tentar chegar no entendimento em comum? Esse é um ponto, né? Eu posso tentar mostrar para ele de novo como que a minha ferramenta gera valor, posso tentar mostrar case dentro da mesma dor que ele trouxe para mim, para tentar fazer com que ele enxergue o valor, né? Para a gente sair dessa objeção e de fato abrir uma conversa de negociação. O objetivo do fechamento de portas é que quando eu entre numa etapa de negociação, eu não tenho fuga por objeções que não foram tratadas no pré, né? Elas podem surgir algumas objeções, mas ela não pode ser surpresa. Eu posso até entender que ele está indo para uma negociação com alguma objeção, porque eu validei no fechamento de portas, só que eu já estou preparado para isso, para tratar essa objeção lá na frente. Podem até surgir objeções novas lá na frente que não foram abordadas no fechamento de portas. Mas nunca vai surgir uma objeção lá na frente, na etapa de negociação, de que a ferramenta não foi aprovada, porque ele já me deu a aprovação da ferramenta antes de eu ir para a negociação. Então, aquilo ali eu já mato, eu tento matar algumas objeções que ele poderia levar lá na frente, tá? Então, a timeline é eu entender assim, qual é a prioridade hoje, né? O que é a prioridade para você resolver nesse momento? Porque às vezes ele tem a necessidade de resolver rápido aquela dor, né? De contratar uma solução para resolver aquela dor de imediato, rápido, só que às vezes ele tem uma prioridade lá, estourou um cano no restaurante, se é um hospital, ele está com uma máquina do hospital parada, ele precisa resolver aquilo antes de contratar uma solução, né? Então,
o tempo ele vai ser relativo. Cara, se ele tem outras prioridades, isso só vai acontecer daqui a 3 meses, cara, follow-up para daqui a 2 meses. Não adianta eu entrar em negociação com ele, eu posso até montar uma proposta, né, mas deixando bem claro para ele que a gente não está negociando naquele momento. Eu estou passando valores, mas não estou negociando nessa etapa ainda, tá? Eu estou passando um range para ele entender o quanto mais ou menos ele teria que ter de budget para ele contratar uma solução, mas isso não é uma negociação. A gente pode abrir uma negociação daqui a 2 meses, quando de fato for a prioridade para resolver. E aí na negociação, o que a gente vai tratar? Eu posso tratar um desconto numa implantação, um desconto numa mensalidade, eu posso tratar de repente uma antecipação do processo de implantação, se for o caso, né, se for muita urgência dele para resolver ou não. Eu posso tratar outras coisas, quantidade de usuário, eu posso de repente não dar um desconto, aumentar a quantidade de usuários que ele pode trabalhar, enfim, toda aquela etapa de negociação que a gente já está acostumado e que a gente entende que a gente precisa ceder e ter o lado dele cedendo também para que a troca seja feita e a negociação seja executada com sucesso, tá? E depois da timeline, a etapa de decisão. A etapa de decisão ela é mais simples, é para eu entender se de fato eu estou falando com a pessoa que tem autonomia para contratar ou não, né? Eu posso estar falando, é um dono de restaurante, eu estou falando com ele tem mais um sócio, ele vai precisar conversar com o sócio, então quando ele vai conversar com o sócio, quando que a gente teria um sim ou não do sócio, tá? Isso para eu entender até mesmo até que nível de desconto eu posso ir com ele, sabe? Então, às vezes eu tenho 3 cartas na manga para dar desconto e ele só vai ter uma reunião com o sócio daqui a 15 dias. E aí eu falo, cara, daqui a 15 dias o meu desconto não é tão agressivo assim. Se a gente conseguir tratar isso dentro dessa semana, eu consigo trabalhar uma condição mais agressiva para você, tá? Então, toda aquela jornada de negociação que a gente está acostumado a fazer, porém, entendendo essa timeline de decisão do outro lado, tá? É muito simples o fechamento de portas, como eu falei, é para a gente entender o que está acontecendo de prioridade do outro lado, o que ele está enxergando de valor na minha solução, aprovação da ferramenta. Continuando na etapa de decisão, como eu falei um pouco antes, se a tua ferramenta ela é uma ferramenta mais complexa, onde você às vezes está tratando com o analista, aí você tem que entender dentro da tua jornada se você vai precisar escalar para chegar no tomador de decisão ou se essa pessoa ela tem o poder de decidir, tá? Se o teu produto é mais complexo, você também vai ter que entender se isso vai precisar passar por jurídico, contrato, compras e qual é o SLA, qual o tempo disso. Se ele falou para você na timeline que ele quer resolver em 2 meses e no SLA dele isso vai demorar 3 meses para passar por todas as áreas que precisa passar, então a gente precisa botar isso na mesa e entender com clareza, né? Você tem urgência para 2 meses, só que no teu processo interno aqui isso vai levar 3 meses, né? Como que você planeja reduzir isso para 2 meses? Para isso funcionar e você ter a minha solução funcionando em 2 meses, a gente precisa da assinatura do contrato o quanto antes, porque eu tenho uma jornada de implantação do lado de cá, que ela vai levar ali 1 mês e meio. Se você demorar 15 dias para assinar, a gente já está falando de 2 meses, né? 15 dias mais 1 mês e meio da minha implantação, a gente vai ter ali 2 meses certinho. Só que o teu SLA interno está dizendo 3 meses. Então você precisa conciliar esse SLA de resolução interna com o período que você tem de implantação. É o que você vai somar os dois e entender, cara, se a gente assinar no final do mês, a gente vai atrasar o projeto de acordo com o que você está me falando que precisa iniciar, né? Então a gente precisa talvez antecipar a assinatura para conseguir concluir isso, tá? Então o fechamento de portas é para você ter esse entendimento e não ter surpresas na frente. Feito um bom fechamento de portas, a tendência é que você saia dessa reunião com ou você já faz uma negociação nessa própria reunião, vai depender do tipo de produto que você trabalha. Se é uma reunião onde você precisa quebrar
você já sai dali com uma data e com a certeza de que faz sentido você enviar uma proposta, e você já sai dessa reunião com o próximo passo definido e muito claro de o que vai acontecer daqui para frente, do teu lado e do lado do lead, o que é mais importante. Sempre tem que ter algo para acontecer do seu lado e do lado dele. Do meu lado, eu tenho que enviar a proposta, a gente já falou de desconto, a gente já falou de tempo de resolução. Do lado dele, ele precisa acelerar o processo interno lá com o jurídico, a conversa com os diretores. Isso vai acontecer em 3 dias, eu mando a proposta, então o nosso follow vai acontecer daqui a 4, 5 dias mais ou menos, para ter o entendimento agora de como é que vai seguir as etapas, né, dali para frente. Então é ter esse entendimento, né? Eu vou ter o entendimento, então tive o entendimento aqui saindo do meu fechamento de portas que esse cara só vai fechar daqui a 6 meses, ok? Nutrição com conteúdo, manter contato aberto com ele, fazer um follow-up daqui a 3 meses, entender em que pé está, se mudou alguma coisa e não, manter uma cadência de contato de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, vai depender da timeline de fechamento que vocês combinaram. O que você tem que entender é que todo lead que passa por você numa reunião, ele é uma venda. A única coisa que você não sabe ainda é o quando que vai acontecer aquela venda. Se ela é uma venda para agora, se ela é uma venda para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, pense que você tem sempre que fazer o seu processo 100% bem feito. Todas as etapas 100% bem feito. Mesmo que você ache que ele seja um lead frio. Se você fizer todas as etapas, o pré-discovery, o discovery, a demonstração, o fechamento de portas e a negociação, e você se dedicar 100% para fazer isso bem feito, quando esse cara ele tiver a urgência, ele tiver no fundo do funil, numa jornada de educação, já tiver clareza da dor e como que resolve, esse cara ele vai voltar em você, porque ele teve a confiança do teu processo. Você ganhou ele apresentando, porque a maioria dos concorrentes não toca o projeto 100% quando entende que é uma reunião mais fria, que é um lead que só quer ver. Está todo mundo pensando na venda a curto prazo, na venda de momento, né? São poucos os que estão pensando na construção de pipeline e na venda a longo prazo. Então, se você executa bem feito, ou ele vai voltar para você em alguma etapa, ou você, quando estiver fazendo uma retomada de loja, você vai ter sucesso com esse lead, tá? Então, espero de verdade ter ajudado. Meu nome é Leandro Moura, trabalho com Insight Sales desde 2017, trabalho com área de vendas desde os meus 14 anos, então já tenho uma jornada aí um pouquinho longa sobre vendas para tentar trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês e quem sabe ajudar em alguma coisa. Beleza? É isso, gente. Obrigado e gratidão.